E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser no site do Banco Central. Eu vou mostrar as principais abas, tá? Vou concentrar na de serviços, mas também vou dar um panorama geral no site e eu espero que vocês gostem. Vamos lá! E atenção pessoal, eu não sou especialista, eu não sou ninguém importante, eu não sou investidor tubarão, eu sou um sardinha. Eu já invisto há 8 anos, tá? Sou um cidadão comum e eu tô aqui para mostrar os meus erros e os meus acertos. Ainda bem que muito mais acertos. Eu utilizo um pouco de inteligência artificial para refinar as minhas ideias, mas 99% é meu suor, é meu sangue e sou eu colocando minha opinião e fazendo meus textos. A IA entra apenas como uma ferramenta para me auxiliar, beleza? Então vamos pro vídeo. Então, vou ficar olhando aqui para baixo, que eu estou olhando para o computador, certo? Então, no início aqui do site do Banco Central, BCB, que é a sigla do órgão, .gov.br, porque é um site de uma instituição do governo, não é .com para fins comerciais, nem é org de organizações. Nós temos aqui acesso à informação, política monetária, estabilidade financeira, estatísticas. Essa parte de cédulas e moedas vale a pena ver, tá? Por curiosidade, como se deu toda a evolução da história do Brasil, né? As diversas mudanças de moeda, quantas que tem circulando e publicações de pesquisa. Aqui embaixo nós temos as principais notícias, as mais recentes, que ele está falando, né, do recebimento de artigos para uma conferência anual, está falando também sobre a declaração do censo quinquenal de capitais estrangeiros no país, algo bem complicado mesmo, né? Mas calma que eu vou mostrar só o que interessa para a gente como cidadão. E aí ele mostra que divulga estatísticas para a imprensa, divulga outros estudos, relatório Focus, que eu também vou mostrar mais lá embaixo, certo? Descendo um pouquinho, nós temos a cotação do dólar do dia e do euro. Esse nome aqui, PTAX, é porque é como se fosse uma média de todas as negociações em todas as corretoras que eles pegam em vários momentos do dia, para poder fazer a média do preço do dólar. Para nós cidadãos, o que está aqui é o que interessa, assim. Se vai variar 1 centavo para mais, para menos, ou 2 centavos, não faz diferença. O que faz diferença mais a longo prazo é o quê? É a oscilação do dólar. Se ele sobe muito ou se ele desce muito ao longo do tempo. Nós temos também aqui um conversor de moedas. Mais lá embaixo nós temos uma série de menus, tá? Uma coisa muito mais técnica. Se você quiser abrir algum questionamento, alguma consulta, algum processo não judicial ainda, mas dentro do órgão, fazer alguma denúncia. Se você quiser estudar como é que estão as metas de inflação, alguns conceitos, legislação, então tem tudo isso aqui embaixo, tá? Mas aí eu vou voltar aqui em cima, o que eu vou focar aqui em serviços, dessa aba do meio. Do lado direito, rapidinho aqui, só a questão do panorama econômico. Então ele está dizendo que a meta da inflação é de 3%, com um intervalo de tolerância de 1 ponto para mais ou para menos. A última reunião do Copom, o Comitê da Política Monetária, foi em 28 de janeiro. E aí a inflação dos últimos 12 meses está em 4,44% e a Selic está em 15%. E aí tem um gráficozinho que mostra, né, desde janeiro de 2025, porque o que importa aqui no caso são os últimos 12 meses, certo? Mas digamos que a gente tivesse no mês de junho. Os últimos 12 meses é de junho passado ao junho atual. Mas de janeiro a junho seria o ano atual, então tem que ter essa diferença. Aqui embaixo nós temos algumas opções também, né, para saber do que se trata, que é o Pix, busca de normativos, encontra uma instituição, se ela é regularizada, se é autorizada, protocolo digital, né, como eu falei, antes de ir para a justiça, você pode abrir um processo dentro do Banco Central para poder investigar, certo? Tem algumas coisas que assim, você não vai primeiro na justiça, que é o mais drástico, seria o último recurso. Primeiro você tenta resolver numa boa com o órgão regulador, e aí, tendo a negativa, é que você entra na justiça. Aí fala também do processo administrativo, sancionador, tem a questão da transparência, do Drex. O Drex, que era aquele real digital, né? O pessoal teve muito medo pela questão da fiscalização do governo. Por enquanto o projeto está suspenso. Tomara que não volte, mas pode voltar, mas vamos lutar para que não. Então aqui na aba de serviços tem alguns serviços, tá? Vários deles aqui precisa fazer login com a sua senha do Gov. Então você pode vir aqui no Fale Conosco para tirar uma dúvida ou fazer uma reclamação. Tem aquele sistema dos valores a receber, né? Eu entrei, não tinha nada para receber. Meu pai entrou, acho que ele tinha, sei lá, 87 centavos.
Mas enfim, não vamos deixar não. O que puder consultar, o que a gente puder esmiuçar aqui, vamos correr atrás para ver. Tem essa parte educativa aqui da cidadania financeira. Ative sua proteção no Banco Central, protege mais, isso é interessante, que é o que vai impedir de abrirem contas no seu nome. Só vai poder abrir se você ativar ou desativar isso aqui. Eu vou até fazer. Saiba onde você tem dívidas, né? Ele vai ir atrás do que você está devendo, seja de cartão, de banco, e algumas calculadoras para o seu dia a dia. Então, bora lá. Fale conosco. Então aqui tem vários canais, certo? Pedido de informação, reclamação, ouvidoria, entre em contato com a assessoria de imprensa, certo? Você pode enviar documentação, pode acompanhar demandas, pode validar documentos. Aí aqui você vem também, ó, consulte valores a receber. Então vai ter que fazer o login, certo? Vamos fazer só por curiosidade, eu vou mostrar aqui como é. Clica para fazer o login. Então aparece uma série de informações aqui, tá certo? Meus valores a receber, para pessoas falecidas, para empresas encerradas. Eu vou só procurar para mim, porque não tenho ninguém falecido assim e nem tenho empresa. Ele pede para confirmar que eu estou ciente, tal. Tem que clicar aqui, aceito o termo de ciência. Então atualmente você não possui valores a receber de... E aí tem uma série de coisas. Então, valores já solicitados, nada, e em conta conjunta, nada também. Então, vamos voltar. Agora a gente vem aqui, conheça a cidadania financeira. É uma parte bem educativa do site, certo? E aí, ó, perfil de busca. Ou eu estou endividado, ou eu quero me planejar, ou quero aprender a poupar e investir. Aí ele fala aqui, né? Nos pilares, né, da inclusão financeira, proteção do consumidor, da educação e da participação. Parando aqui um pouquinho o vídeo, rapidinho, para pedir a curtida de vocês, um comentário, compartilha para um amigo, para o pai, para a mãe, para o vizinho, para o avô, para a avó. Beleza? Por favor, ajuda a gente aí a crescer. Vamos lá. Ative sua proteção no Banco Central, protege mais. Tá, então eu ainda não fiz esse, eu vou fazer. Vamos entrar novamente com o Gov. Já estava, né, porque eu entrei agora há pouco no outro lá. Central de autorizações. Esse sistema ele é bem completão, assim, parece que eu já entrei algum tempo atrás nele e autorizei a minha esposa, mas realmente eu nem lembrava nisso, então eu já devo ter bloqueado muita coisa aqui. Vamos clicar nesse BC Protege Mais. Ative ou desative o BC Protege Mais, tá? Então minha proteção está desativada. Deseja ativar? Sim. Proteção ativada, lembre-se de desativar a proteção se você precisar abrir uma conta ou ser incluído na conta de outra pessoa ou empresa. Então agora eu estou protegido, antes eu não estava. E aí ficou aqui no histórico de ativações. Eu tinha clicado antes no valores a receber, né? Ainda tem essa questão aqui de operações de crédito rural, que não me interessa. Demandas registradas também não. E o Registrato, na verdade, é um sistema bem completo, assim, eu vou falar melhor dele agora. Ele fala a questão, ele vai me mostrar quais contas que eu tenho, em quais bancos, tá? Eu descobri contas, sei lá, de 15 anos atrás, de banco que se fundiu, que nem existe mais, e que consta a conta ainda, né, zerada. Aí ele mostra também os empréstimos e financiamentos, minhas chaves Pix, né? Para quem não sabe, a gente pode ter algumas chaves, né? Atrelada a CPF, número de telefone, e-mail e chaves aleatórias. Então, assim, uma vez que você cria a chave, vamos dar uma olhada nisso. Então aqui ele está mostrando algumas das chaves que eu tenho, tá? Vou ter que apagar para vocês não verem. Tem chaves que são aleatórias, tem chave atrelada a e-mail e a CPF. E aí ele também, em outra opção, mostra as que você já excluiu ou não, certo? Então, depois de ter ativado a minha proteção, né, contra aberturas de conta, se eu quiser abrir em qualquer lugar, eu vou ter que desativar aqui primeiro. Outra opção aqui, saiba onde você tem dívida. Então, vamos clicar.
então tem que fazer o login, certo? Então assim, não tenho dívidas pesadas, mas assim, eu iniciei um financiamento recentemente, então eu acredito que vai estar aqui. Quando eu digo dívida pesada, é aquelas dívidas que saem do controle, que tem uns juros muito altos, né? Financiamento é o jeito que a gente tem, né? Classe média, para poder adquirir os bens, né? Dar uma entrada, parcela, e eu espero que eu consiga quitar antes do tempo, certo? E também é bem interessante, faça seus cálculos para o seu dia a dia. Então tem aplicação com depósitos regulares, financiamento com prestações fixas, valor futuro de capital, correção de valores. Então cada uma dessas opções vai gerar uma calculadora, certo? Cliquei aqui na primeira, então ele vai dizer assim, para eu preencher as informações. Vamos supor que seja 360 meses. Taxa de juros mensal, 1%. Qual o valor do depósito mensal, que seria todo mês, né? O aporte. Então eu vou colocar R$1.000. Valor obtido ao final não vou preencher, porque se eu preencher vai dar erro. Ele que vai ter que me informar esse valor. Então eu clico aqui em calcular, ele vai dizer que eu tenho que preencher 3 para poder calcular a quarta variável. Então deixa eu apagar aqui, e aí quando eu clico em calcular, justamente 3.500.000 e poucos mil. Então dá para brincar com isso aqui, certo? Vários sites possuem esse tipo de calculadora financeira, assim, mas claro, o Banco Central é o oficial. Financiamento, vamos lá, então digamos 360 meses, taxa de juros mensal 1%, prestação R$1.000, aí ele vai me dizer qual o valor que foi financiado, foi 97 mil. Valor futuro de capital é a situação que um valor atual é projetado no futuro, considerando uma certa taxa. Enfim, é como se você dissesse R$1.000 hoje, a taxa de tal vai ser tanto lá no futuro. E correção de valores é para atualizar uma quantia como se fosse o contrário disso. Digamos que R$1.000 lá atrás seria quanto hoje em dia. Então ele utiliza a remuneração da poupança, o índice da inflação, a taxa Selic ou uma taxa legal, enfim, entre outras possibilidades. Agora fique atento que a calculadora do cidadão não verifica se os cálculos feitos pelas instituições estão corretos, certo? É mais um fim educativo. Se você tiver qualquer dúvida, tem que procurar um profissional. E aqui, né, a gente estava na parte de cidadão. Se a gente clicar nesse símbolo do meio, seria instituição supervisionada. Aqui talvez, né, seja uma caixa de correio, e-mails, certo? Consultas públicas, são coisas bem mais técnicas, certo? Aqui seria para o cidadão, como o nome está mostrando. Essa do meio, sistemas próprios, ó, sistema de limite, gerenciamento, aqui também para instituições, e essa outra opção para analistas de mercado, certo? Mas para quem investe na bolsa, para quem está atrás de dividendos, juros, ações, fundo imobiliário, eu acho que o mais interessante é a questão do dólar, é a questão da Selic, é saber ver a questão do PVP, o valor patrimonial, quantos imóveis, qual o valor deles, qual a distribuição geográfica, certo? É anotar todos os seus gastos, todas as suas entradas, os seus aportes, é ver se você não está concentrado em determinado ativo ou classe de ativos, é diversificar, certo? Então, assim, a ideia desse vídeo no site do Banco Central foi essa, foi mostrar esses principais botões e não ser algo muito aprofundado, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, que de repente eu posso fazer uma parte 2 para ver mais detalhado o site, beleza? Valeu, brigadão aí.